Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de materiais e equipamentos elétricos. Pessoal, essa que é a primeira disciplina do ciclo profissionalizante do curso de Engenharia Elétrica. Então, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Lucas, né? Sou professor com experiência na área de eletrônica de potência, sistemas fotovoltaicos e eletrônica analógica. A gente com certeza vai voltar a se ver ao longo do curso em outras disciplinas ligadas a essas áreas que eu acabei de mencionar para vocês. Então, sejam muito bem-vindos a essa primeira disciplina profissionalizante do curso de vocês. Bom, pessoal, a ideia hoje é a gente apresentar a disciplina aqui para vocês e já iniciar alguns conteúdos básicos. Então, iniciando essa parte aqui de apresentação da disciplina, nossa disciplina de materiais e equipamentos elétricos, ela está dividida em duas partes principais. Como o próprio nome fala, uma parte a gente vai dedicar ao estudo de equipamentos elétricos, onde a gente também vai trabalhar com a parte de medidas elétricas. Então, a gente vai ver toda a parte de erros, toda a parte de equipamentos, né? Voltímetro, amperímetro, ohmímetro, osciloscópio e assim por diante. Isso tudo dentro da primeira parte. Na segunda parte, a gente vai trabalhar com os materiais elétricos. Então, a gente vai ver materiais elétricos condutores, isolantes e semicondutores. Né? Então, a gente vai trabalhar com 3 classes aí, além de fazer, né, uma breve aí, revisão de o que são os materiais propriamente ditos. Então, a disciplina está bem dividida nessas duas partes que estão mostradas aí para vocês. Bom, na parte 1, que trata das medidas, né, dos equipamentos elétricos, a gente vai trabalhar ali dentro da primeira unidade, que inclusive a gente vai ver na aula de hoje, o Sistema Internacional de Unidades, unidades fundamentais e derivadas, simbologias básicas de circuitos elétricos. Então, de fato, essa disciplina ela já começa a aproximar vocês do mundo da engenharia elétrica. Né? Então, esse é um objetivo básico também dessa disciplina, trazer essa proximidade da engenharia elétrica para vocês logo no começo do curso. Na unidade 2, a gente vai trabalhar com a medição e teoria básica dos erros. A gente vai ver ali definições de termos, os tipos de erros e medidas. Vamos trabalhar com os conceitos de exatidão e precisão, a questão da notação científica tão utilizada no nosso curso, questão de algarismos significativos, a gente vai trabalhar isso tudo dentro da nossa unidade 2. Na unidade 3, a gente vai tratar especificamente dos principais instrumentos de medidas. Então, a gente vai classificar eles, ver os princípios básicos de funcionamento, de operação, fazer uma introdução aos instrumentos analógicos e também a gente vai ver os instrumentos digitais de medição. Lá na parte 2, onde a gente inicia os estudos dos materiais elétricos, a gente vai ter ali também, né, a separação em unidades. Na unidade 4, que é a primeira unidade da parte 2, a gente vai fazer a classificação dos materiais, ver algumas propriedades básicas, né, ligadas ali a aspectos térmicos, magnéticos, ópticos, elétricos, e ver também a questão de como que encaixa aí materiais e meio ambiente. Da unidade 5 à unidade 7, a gente vai se especializar nos materiais mais utilizados no contexto da engenharia elétrica. Materiais condutores, materiais isolantes e materiais semicondutores. A gente vai estudar para cada um deles, propriedades, aplicações, características específicas de cada um, e vendo onde se encaixa a utilização desses materiais dentro da engenharia elétrica. Então, o curso, ele é um curso que dá um geral muito bom, né, para você iniciar aí ao mundo da engenharia elétrica, tanto na parte teórica, quanto também na parte prática. Vocês vão ver que essa disciplina é uma disciplina gostosa de ser trabalhada, uma disciplina muito mão na massa, né, que uma vez que a gente aprofunda aí nesses estudos de materiais, de equipamentos, né, de medição,
a gente vai cada vez mais se apaixonando por esse mundo aí da engenharia elétrica. Beleza. Com relação às referências bibliográficas, né, essas referências elas estão disponíveis no plano de ensino, que eu já vou disponibilizar para vocês lá no Google Classroom. Nossa bibliografia básica está aí com o autor Senra, né, Instrumentos e Medidas Elétricas, e a gente também vai trabalhar com os livros do Schmidt, principalmente para a parte de materiais elétricos, onde a gente vai ver materiais condutores, semicondutores e isolantes de eletricidade. Tá bom? Então, como, né, a gente está num período aí atípico, pandêmico, em que está difícil o acesso, na verdade, impossível, né, o acesso à biblioteca da universidade, então eu trouxe aqui para vocês uma possibilidade, né, no sistema Minha Biblioteca, que vocês têm acesso via Siscad. Lá dentro tem alguns livros que são livros muito bons para vocês estarem acompanhando aí ao longo da nossa disciplina. Eu trago aqui dois como exemplo, né, esse primeiro aqui, do Alexandre Balbinot, né, tratando de instrumentação e fundamentos de medidas. Então, a parte de instrumentação é uma parte mais avançada do curso de área elétrica, né, mas vocês podem pular os aspectos relacionados à instrumentação e tratar ali dos que são vistos na nossa disciplina, que são os fundamentos de medidas elétricas. Um excelente livro, bastante didático, dá para aprender super bem por lá. Material gratuito, né, disponível via Minha Biblioteca. Outro livro que eu deixo aqui como indicação para vocês estarem estudando lá dentro da Minha Biblioteca é o livro de materiais elétricos. Esse daí já para a parte 2 do nosso curso, né? É do Murilo Fraga da Rocha. Então basta pesquisar por lá que vocês vão achar esse livro sobre materiais elétricos. Fora, além desses dois livros, existe uma diversidade de conteúdos disponível na internet. Se vocês escolherem conteúdos, geralmente de universidades, de renome, de bons canais que têm prestígio no YouTube, com certeza vocês vão ver também materiais de qualidade, e é uma excelente forma de complementação do aprendizado também. Então, usem isso ao favor de vocês. Com relação à carga horária da nossa disciplina, esse aqui é um dos aspectos mais interessantes da nossa disciplina de materiais e equipamentos elétricos. É uma das únicas disciplinas do curso em que metade da carga horária é teórica e a outra metade é prática. Isso quer dizer que, em tempos normais, a gente teria laboratório, né? A gente entraria no laboratório da engenharia elétrica todas as semanas, a gente teria uma aula de laboratório por semana. Aqui a gente vai ter também aulas de laboratório, uma vez por semana também, só que, claro, né, infelizmente, por enquanto, ainda sem a possibilidade de estar acessando os laboratórios da UFTM. Mas fiquem tranquilos, a gente vai tentar da melhor maneira possível, ainda assim, né, mesmo com, né, uma presencial sendo, claro, fazendo muita falta, mas a gente vai tentar aproximar essa prática o máximo possível aí para vocês. Então, metade da disciplina é teórica, metade da disciplina é prática. Então, uma aula teórica por semana, né, com 2 horários, uma aula prática por semana, com 2 horários também. Com relação às avaliações, se a gente tem metade da carga horária teórica e metade da carga horária prática, nada mais justo que dividir igualmente o peso, né, das avaliações para esses dois tipos, né? 50 pontos aí remetendo-se à parte teórica e 50% da nota restante para a parte prática. Da parte teórica, metade para a parte 1 da disciplina e a outra metade para a parte 2 da disciplinas. Então, 25 pontos dedicados à parte de equipamentos e medidas, 25 pontos dedicados à parte de materiais. Para as práticas, né, então a gente vai distribuir de forma igual aí a pontuação por todos os laboratórios que a gente vai ter aí ao longo da nossa disciplina. Toda a nossa comunicação, pessoal, seja ela para divulgação de material, de roteiros, de práticas laboratoriais, de notas, também resolução de dúvidas, tudo via Google Classroom. Então, vocês provavelmente já vão estar inscritos no Google Classroom à medida que estiverem vendo essa aula, provavelmente já vou ter publicado esse conteúdo por lá. Então,
qualquer problema que vocês tiverem, qualquer dúvida, tudo isso daí pode ser feito via Google Classroom. Então, até os registros de presença nas aulas teóricas também, tudo via Google Classroom, avaliações via Google Classroom e assim por diante. Então, fiquem atentos à nossa sala virtual, que tudo será publicado por lá. Ok, então essa parte de apresentação inicial da disciplina era essa. Agora sim, de fato, a gente pode começar aqui a introduzir os nossos conceitos, os nossos conteúdos propriamente ditos da aula de hoje, que é a primeira aula, né? Então a gente faz aí a introdução às medidas elétricas, começando a nossa unidade 1 do curso. Nossa agenda da aula de hoje, né? Nessa unidade 1, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar o SI, que é o Sistema Internacional de Unidades. Vamos ver algumas características básicas do sistema métrico e o uso de ordem de grandeza. Vamos ver as principais grandezas elétricas que a gente trabalha muito aí ao longo do curso. Unidades básicas e derivadas, grafia, né? Como que eu escrevo corretamente esses valores, né? Um valor, por exemplo, de 10 volts, como que eu vou escrever isso de forma correta, padronizada, de forma mundial? E por fim, interpretação de símbolos elétricos, né? Para a gente estar interpretando aí os circuitos, os diagramas elétricos, né, dos nossos circuitinhos que a gente vai trabalhar aí bastante também ao longo do curso. Bom, então eu sempre trabalho, pessoal, com questões-chave, eu acho que ajuda bastante e frisa o que é o principal da nossa aula. E o que é o principal da nossa aula está resumido nesse quadro. Então a gente tem 4 questões-chave para a aula de hoje. A primeira delas, o que é o Sistema Internacional de Unidades e qual que foi a motivação de criação desse SI. A segunda, o que é um prefixo e quais são os mais relevantes no contexto da engenharia elétrica. A terceira, a gente vai ver como que escreve e representa corretamente uma unidade. E, por fim, a gente vai ser capaz também de identificar quais são os símbolos dos principais elementos do circuito, de um circuito. Bom, essas 4 questões, então, elas vão nortear o nosso estudo aí durante a aula de hoje. A gente vai responder todas elas ainda nessa aula. Bom, seguindo, primeira coisa, então, vamos trabalhar lá no início, né, de como que surgiu toda essa parte aí do Sistema Internacional de Unidades. A verdade, pessoal, é que provavelmente isso surgiu na pré-história, lá no período paleolítico, onde a gente tinha, né, as comunidades que viviam ali, que eram nômades, né, viviam da caça, da pesca e da coleta. Ali já tinha-se a noção de medidas. Por exemplo, o pessoal saía para caçar, com certeza olhavam para uma determinada caça e sabia, pelo tamanho da caça, ou seja, já tinha uma noção, olhando para ela, medindo aquela caça, se aquilo ali seria suficiente, por exemplo, para alimentar sua família, ou seja, já poderia fazer aquela caça e voltar lá para a caverna, ou se continuaria tendo que caçar mais. Então, já se tinha essa noção, já se media, ainda que indiretamente, né? E, claro, uma revolução foi o controle do fogo, que daí permitiu, né, os desenvolvimentos todos futuros. Então, uma das partes mais importantes foi o controle do fogo também ocorrido próximo a essa época do Paleolítico. A verdade é que a primeira noção de medida, então, que surge é a medida de tempo. E ela é, de fato, muito importante, porque a partir da observação, por exemplo, das fases da Lua e a identificação de padrões, né, que são ali padrões de migração de animais, né, conforme a Lua, às vezes a pescaria rendia mais ou a pescaria rendia menos. Então, a partir do reconhecimento desses padrões de tempo, foi cada vez mais sendo permitido o pessoal ficando menos nômade, ou seja, ficando mais em um espaço, podendo observar mais, também o ciclo de chuvas, ciclos de secas, prevenção contra o frio. Então, tudo isso daí, a partir da noção de medida de tempo, né, já se começou a melhorar os aspectos de evolução aí, humanos. E até hoje, né, o pessoal que gosta aí de pescaria, né, sempre a gente pega os calendários e sempre tem algum calendário que informa lá as luas. Eu, particularmente, eu não tenho muita experiência com a pescaria, mas eu sei que o pessoal costuma seguir bastante o calendário lunar, conforme a lua, né, no caso aí até está dizendo na imagem, né, a lua, por exemplo, minguante, é uma excelente lua para se pescar em mar.
né? Então, por exemplo, já a lua cheia seria excelente para pescar em rios. Então, o pessoal costuma observar isso, né, essa noção de tempo, justamente para tentar ter melhores resultados aí na sua pescaria. Bom, seguindo um pouquinho, mas o que de fato já começa a introduzir a necessidade para a gente de um sistema integrado, um sistema internacional, já começa a haver essa preocupação ali na época feudal. Naquela época já se teve a invenção de algumas medidas, por exemplo, a jarda, que é a medida do polegar até o nariz, né, do rei que estava naquele momento. Então, a jarda era essa medida. Mas vejam vocês como que é estranho isso, apesar de ser comum na época, porque se mudasse o rei, claro que ele iria querer mudar a unidade também, porque a jarda do rei segundo seria diferente da jarda do rei primeiro. Né? E geralmente, nesse pessoal, geralmente eles são um pouco ignorantes, né? Então eles querem ter sim tudo relacionado a eles. Então a unidade ela era relacionada a uma pessoa. E pessoas têm características diferentes, têm tamanhos diferentes, isso daí trazia uma série de problemas. Então, os padrões eles se alternavam constantemente à medida que os reis e governantes se alternavam também. Então, não tinha uma padronização, principalmente entre reinos vizinhos. Agora, vocês pensem, por exemplo, para comerciantes que às vezes tinham que estar trabalhando, tinham que trabalhar com vendas e comércio entre dois reinos. Isso daí gerava uma série de inconvenientes. Até hoje, a gente tem a herança, né, dessas unidades sendo utilizadas. Por exemplo, a jarda, para quem gosta, por exemplo, de NFL, que é o futebol americano, né, a liga de futebol americano, a jarda é uma unidade básica de avanço, né, que o pessoal avança para tentar conseguir uma primeira descida, uma segunda descida, uma terceira descida e fazer o touchdown lá do outro lado, que é cruzar o campo e entregar essa bola lá para o outro lado do campo. Isso daí ainda é utilizado. Claro que atualmente o padrão já não é mais rei, já não é mais uma pessoa. Já um padrão já é totalmente diferente, é uma unidade padronizada, né, que não depende de uma pessoa. A mesma coisa com a polegada, que era a medida do polegar, né, do comprimento do polegar do rei, e o pé também é a mesma coisa, a unidade de pés também vinha lá do pé do rei. Então, se um rei tivesse um pé maior do que o outro, dois reinos distintos teriam duas unidades de pés distintos, o que, claro, trazia uma série de transtornos. Bom, seguindo aqui um pouquinho, a primeira pessoa que talvez observou que algo tinha que ser mudado foi esse senhor da foto, chamado Helmholtz. Esse senhor, ele fazia a afinação de órgãos medievais, né, muito usados nas catedrais. Então, ele viajava pela Europa fazendo a afinação desses órgãos. E sim, órgãos desafinam, né? Então, tem um tom que emite uma frequência específica e se esse tom ele não estiver emitindo aquela frequência específica, ele está desafinado. E daí precisa de uma pessoa ir lá e afinar esse instrumento para ter o melhor, né, a melhor sintonia acústica possível, para o som ser agradável, ser afinado. E esse senhor Helmholtz, o que ele percebeu? À medida que ele andava pela Europa afinando os órgãos, ele notava que tinha muito problema de afinação devido a uma falta de padronização dos tubos dos órgãos. Porque um tubo dita a frequência do meu sinal, né? E essa frequência ela dita para mim se o sinal é um sinal agudo, uma frequência bem maior, ou se o sinal é um sinal grave, com uma frequência bem menor. Bom, então, com base nisso, né, com base nessa observação dele, ele chegava em um país, via lá tubos de um determinado comprimento, chegava em outro país, os tubos estavam com um comprimento um pouquinho diferente, porque a unidade de pé era diferente, a unidade de jarda era diferente, e aí ele via um problema para estar afinando os órgãos com base nisso. Daí ele viu a necessidade, então falou, ó, tem alguma coisa que a gente precisa fazer aqui para a gente ter uma padronização. Né? Então, ele via essa diferença aí acusticamente, que inclusive, né, por audição, ele já conseguia sentir essa diferença, né, e tinha essa dificuldade
de padronização entre órgãos de regiões diferentes. Então, ele foi um dos primeiros a perceber essa necessidade também. Mas, com a Revolução Francesa, daí sim as coisas começaram a caminhar no sentido, né, de haver uma padronização das unidades. Né, a partir da Revolução Francesa, lá em 1795, criou-se padrões. Padrões para comprimento, que foi o metro, padrão para volume, que foi o decímetro cúbico, ou mais conhecido como litro, padrão de massa, que foi a grama, né, e o padrão de superfície, que foi o metro quadrado, aí o are, né, 100 metros quadrados equivale a um are. Daí, até hoje, né, a gente usa essas unidades, né, então vem lá tudo da Revolução Francesa, né, o metro, o litro, a grama, o are, que é muito comum em unidades de medidas rurais, por exemplo, o hectare, né, então isso daí também é utilizado até nos dias atuais, então é uma herança aí da Revolução Francesa. E com essas unidades veio também os prefixos, né? Os múltiplos, que vão multiplicar essas unidades para a gente ter noção melhor dos valores, né? Para evitar ficar escrevendo, por exemplo, vários zeros para representar 1 milhão, né? Ou então o contrário, né? Vários zeros antes ali da vírgula para representar uma unidade muito pequena. Daí que vem essa necessidade dos prefixos, né? Tomando como exemplo o metro, a gente tem muita noção do quilômetro, né? Então, o quilômetro, o K é de 10 vezes 10 a terceira, 10 elevado a 3. Então, a gente sabe que o quilômetro quer dizer 1.000 metros, e a gente tem a noção de que é um metro, mais ou menos. Então, se a gente tem a noção de que é um metro, um quilômetro, a gente também vai ter mais ou menos a noção de quanto que é esse quilômetro. A mesma coisa vale, por exemplo, o mili, que é a unidade, né, infinitesimal de metro. Então, 1 milímetro é 10 a menos 3 metros. Então, é uma unidade bem pequenininha relacionada ao metro, uma distância muito curta. E assim a gente também tem o hecto, né, que é vezes 100, o deca vezes 10, e o centi, que é divisão por 100, bastante utilizado, por exemplo, com centímetro, né? Fora isso, a gente tem outros prefixos, como, por exemplo, o micrômetro, né, o 10 a menos 6, e assim por diante. E à medida que a gente for caminhando aqui na aula de hoje, a gente vai ver mais alguns desses prefixos. E, pessoal, na engenharia elétrica, a gente trabalha demais com esses prefixos, tá bom? Então, assim, a parte de conversão de um para o outro, ela deve estar muito fluente para vocês, né, de a utilização de quilo, de mega, de mili, de micro, de nano, tudo isso daí tem que estar fresquinho na cabeça de vocês, que vocês vão utilizar bastante aí ao longo do curso. Né? E, com certeza, para o resto da vida, se trabalhando aí com aspectos relacionados à engenharia elétrica. Certo, então, a partir da Revolução Francesa, parece que o caminho foi dado, e aí o pessoal continuou trabalhando no sentido de padronizar mais unidades. Então, 1861, agora já olhando mais para as grandezas elétricas, a gente teve a padronização de resistência e de tensão elétrica, né? Resistência com ohm e tensão com volt. 1881, a gente teve a padronização do ampere como unidade de corrente elétrica, em homenagem ao ampere, que fez seus estudos relacionados ali à corrente elétrica, e o Coulomb como unidade para carga elétrica, em homenagem também ao cientista que trabalhou ali estudando a interação de cargas elétricas positivas e negativas. Lá em 89 teve outras duas padronizações importantes, que foi o Joule para a unidade de energia e o Henry para a unidade de indutância, vinda de indutores, enrolamentos, bobinas, né? Bobinas enroladas. E a gente vai comentar disso daí mais para frente no curso também. 1948 se encomenda um estudo para a regulamentação completa das unidades. Então, é um marco inicial, foi dado o passo inicial para, em termos mundiais, a gente encaixar o mundo todo em um sistema único de medidas. Lá em 54, né, 1954, a gente tem pela primeira vez a adoção de 7 grandezas, que são chamadas grandezas base, que fornecem a base para todas as outras. E são elas: massa, que é o quilo, comprimento, que é o metro, tempo, que é o segundo, corrente elétrica, que é o ampere, temperatura, que é o Kelvin, intensidade luminosa, que é a candela, e quantidade de massa, que é o mol. Então, a partir dessas unidades base,
a gente desenvolve todo o restante, padroniza mundialmente isso daqui. A ideia é, vamos todo mundo conversar na mesma língua. Para um avião que é projetado lá na Suécia, por exemplo, a gente aqui, brasileiro, a gente consegue, a hora que trazer esse projeto para cá, a gente consegue ver essas unidades e trabalhar falando a mesma língua. Então, essa interação entre países, ela fica muito mais fácil, porque a gente trabalha na mesma unidade. 1968, né, na verdade, 1960, é então criado o Sistema Internacional de Unidades, todos os seus prefixos, unidades base, derivadas, suplementares, e assim por diante. E lá em 1968, finalmente, o Brasil adere a esse Sistema Internacional de Unidades. Então, um marco também aí no Brasil, desde 68 a gente aderiu ao SI. Assim, a gente responde a primeira questão-chave da aula de hoje. O que é o Sistema Internacional e qual que foi a sua motivação de criação? Bom, o Sistema Internacional é aquele que dá as medidas base, né, e derivadas para diversas grandezas, né, e a sua motivação é justamente a necessidade de uma padronização internacional. É todo mundo conversar na mesma língua, é todo mundo, né, poder unificar os projetos e facilitar os desenvolvimentos pelo uso de uma unidade comum. E uma unidade que não é baseada, né, como era a jarda baseada nos reis, né, a unidade que é baseada em algo que é teoricamente imutável, né, que não muda. Então, vamos passar agora, né, para o segundo foco aqui da nossa unidade 1, que o que é o prefixo e quais são os mais relevantes aí no contexto da engenharia elétrica. Bom, vamos começar então primeiro com a unidade base de massa, que é o grama, né? Então o símbolo é esse G minúsculo. O grama inicialmente ele foi definido como esse cilindro chamado grande K, né? Que ele é um cilindro que tem altura igual ao diâmetro, feito de uma liga de platina e de irídio, né? Então, portanto, um material muito resistente, que é guardado a 0 graus Celsius. Então, essa é a unidade ali de grama, é o peso desse cilindro, né? A massa desse cilindro. Acontece, pessoal, que recentemente, lá no final de 2018, o pessoal viu que por mais que esse material ele era guardado a 0 graus Celsius para evitar, por exemplo, deformações devido à temperatura, ele era guardado ali dentro desses invólucros, né, de forma a evitar sujeira, evitar algum pó que fizesse que essa medida se alterasse. Por mais de todos os cuidados que se teve, ainda assim, esse grande K, né, ele se alterou o peso dele de forma muito ínfima, mas que traz uma série de problemas, porque ele é referência. Se ele se altera, todos os pesos do mundo também se alteram. E pode parecer que isso daí não seja um peso ínfimo, não seja algo relevante, né? Pode ser desconsiderado, mas não, pessoal. Quando a gente trabalha, por exemplo, com empresas farmacêuticas, né, as prescrições, as dosagens desses remédios, elas são extremamente precisas, de forma que, às vezes, esses erros ínfimos podem causar, né, a morte de uma pessoa por conta de uma variação na dosagem do remédio. Então, daí se teve a necessidade de não mais adotar esse grande K como um padrão aí de grama, de massa. E sim, a nova padronização, ela é com base em um parâmetro da natureza, e esse parâmetro da natureza não muda, é imutável, que é a constante de Planck, vindo lá da física quântica. Nosso objetivo não é ficar guardando essas informações sobre o que é o grande K, ou por que a gente teve que mudar para a constante de Planck relacionada à física quântica. Nosso intuito não é esse. Nosso intuito é aqui, nesse caso, nessa parte da disciplina, é mostrar essas unidades base e que elas são fundamentadas, têm por base algo que é teoricamente imutável, tá bom? Então, essa é a ideia. Então, próxima unidade, unidade de comprimento, é o metro, é baseado na distância percorrida pela luz no vácuo, né, nesse tempo de 1 dividido por esse número enorme, dado em segundos. Né? Essa é a distância percorrida pela luz nesse tempo aí. Claro, também como a luz está vindo lá do Sol, é algo teoricamente também imutável, né? Unidade de tempo, né, que é o segundo, lá no SI, a definição que é a duração correspondente
esse número também enorme, né, que equivale ao número de períodos de uma onda de radiação, né, vindo aí da superfície de níveis fininhos, né, bem finos, do estado fundamental do Césio 133, né, porque quando o elétron ele salta para uma camada externa, né, ele vai para um nível de energia superior. Só que às vezes esse nível de energia superior ele não é estável ali, ele volta então para a camada mais interna. E nesse fato de voltar para uma camada mais interna, ele perde energia. E essa energia ela é emitida na forma de luz, que a gente consegue, inclusive, também medir a frequência disso. Então, o segundo, ele é atrelado, então, a esse período, né, essa quantidade de períodos dessa onda, né, de radiação, uma onda luminosa, vinda aí do Césio 133, tá bom? E lembrando que o período, né, que nem está indicado aqui para vocês, né, o período é o comprimento aqui, né, é o tempo necessário para a onda, né, ela voltar a se repetir. Aqui no caso ela saiu do zero, descendo, ela passou por todo o deslocamento dela e chegou depois no zero descendo de novo. Então, ali se completou um período dessa onda. Próxima unidade base é a temperatura sendo dado ali pelo Kelvin. Então, Kelvin foi o cientista que trabalhou bastante nessa parte de termodinâmica, e a temperatura, né, aí a base, né, é definida pela temperatura desse ponto tríplice da água. Esse ponto tríplice da água é aquele ponto em que, se a gente alterar, seja a pressão em um pouquinho, ou seja, a temperatura e também de alguma ordem de grandeza, a água ou ela vai para o estado de vapor, para o estado líquido ou para o estado sólido. Então, o ponto, a temperatura, né, padronizada, é essa temperatura igual a 1 dividido por 273,16 da temperatura termodinâmica referente a esse ponto tríplice da água a 1 atmosfera de pressão. E é sempre importante ressaltar que Kelvin não é uma escala centígrada, ou seja, não existem graus Kelvin, né? Existem graus Celsius, que Celsius é uma escala centígrada. Agora, o Kelvin não é uma escala centígrada, então não faz sentido a gente falar em graus Kelvin, né? E lembrando também que o zero Kelvin é o nosso zero absoluto, é a mínima temperatura que se pode obter, né? E ali nem os átomos também não se movimentam mais, então tudo estático. Lá no zero Kelvin, claro, essa é uma temperatura teórica, né? A intensidade luminosa, que é bastante falada lá na disciplina, por exemplo, de instalações elétricas, quando a gente vai projetar as iluminações dos ambientes, né, para ser mais agradável, ou iluminações para serem mais intensas, como, por exemplo, uma sala de cirurgia, um ambiente de trabalho que exige uma precisão muito grande. Tudo isso daí é trabalhado muito bem na parte de instalações elétricas. Aqui é interessante a gente saber que a medida de intensidade luminosa é a candela, né? Esse CD. CD minúsculo é a candela. E a definição é igual a essa intensidade luminosa medida em uma dada direção de uma fonte de radiação monocromática, com esse valor de frequência de 10 elevado a 12, então um valor de frequência muito alto. Deveria ser mesmo, porque é uma onda, né, de luz, e que tem uma intensidade radiante nessa direção dessa quantidade de watts. A quantidade de matéria é dada pelo mol, bastante trabalhada lá em química, né, principalmente, né, e a gente sabe que 1 mol é 6,022 vezes 10 elevado a 23 unidades daquilo lá, né? Então, é 1 mol de qualquer coisa. Se a gente estiver, por exemplo, olhando a molécula da água, 1 mol de moléculas de água tem 6,10 vezes 10 elevado... Na verdade, 1 mol de água tem 6 vezes 10 elevado a 23, ou 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de água. 2 mols de átomos de hidrogênio tem 2 vezes 10 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio, e assim por diante. Então, mol é a unidade de quantidade de matéria, bastante utilizada lá na química. O ampere, uma talvez das que a gente comentou agora, a mais utilizada aqui dentro da engenharia elétrica. O ampere é a medida de intensidade de corrente elétrica, de fluxo de elétrons, e é dado aqui pela passagem
de corrente elétrica por 2 fios retilíneos, ou seja, fios, né, com um comprimento muito maior do que a largura, né, essa é a definição de um fio retilíneo, que estão separados entre si por uma distância de 1 metro. E se passar uma corrente de 1 ampere por cada um desses cabos, os dois vão sentir uma força de 2 vezes 10 elevado a menos 7 newtons, devido à ação de um campo magnético. Vocês vão estudar muito melhor isso lá em eletromagnetismo. Mas aqui, ó, basta a gente entender que se eu estiver passando a corrente elétrica de 1 ampere entre dois fios retilíneos, distantes entre si 1 metro, vai ser produzida uma força de 2 vezes 10 elevado a menos 7 newtons. Essa é a padronização de ampere. E claro, a gente é uma das unidades, como por ser unidade de corrente elétrica, é uma das unidades mais utilizadas aí no curso de engenharia elétrica. Além dessas unidades básicas, pessoal, a gente também tem as unidades derivadas, né, que derivadas é justamente porque elas vêm das unidades base. A primeira delas, por exemplo, a frequência, uma outra bastante também trabalhada aí no curso. A unidade é Hertz, o símbolo é H maiúsculo, Z minúsculo, e a definição é o inverso do período, ou seja, é segundo a menos 1. Tá vendo como a frequência ela é o inverso do período, se o período é dado em segundo, a frequência é o segundo a menos 1? Então, a unidade base é tempo, e aí a frequência é derivada dessa unidade base. Então, frequência é o inverso do período. O período, que nem eu expliquei lá atrás, é quando a onda começa a se repetir, né, o tempo que ela leva para se repetir, e a frequência é o inverso disso. Né? Então, frequências maiores, períodos menores. Frequências menores, períodos maiores. E aqui a gente tem, né, uma escalinha aqui de frequências, né? Dá para ver que quanto maior a frequência, né, se eu mantiver a minha escala aqui, mais espremidinha a onda vai ficando, ou seja, mais ciclos dentro aqui do meu espaço vão cabendo, né? Então, se a gente tiver um sinal que, por exemplo, é contínuo, que não se repete nunca, a frequência dele é zero, né? 0 Hz. Então, por isso que a gente tem, por exemplo, aqui, corrente contínua como sendo 0 Hz. Frequências baixas, como, por exemplo, a frequência da rede elétrica, é 60 Hz. Quer dizer que essa onda da rede elétrica, da tensão, por exemplo, ou da corrente, ela se repete 60 vezes por segundo. E está aqui, né, a 60 Hz aqui, por exemplo, com as linhas de transmissão. À medida que a gente vai caminhando ali para as telecomunicações, para micro-ondas, para infravermelho, vai caminhando ali para também luz visível, ultravioleta, raio-x, a frequência cada vez vai aumentando mais. Então, algumas dessas radiações são não ionizantes e outras são ionizantes. Bom, outra unidade derivada muito importante no curso é a unidade de watt, que é a unidade de potência elétrica, né? Tem uma expressão própria, né, que é o W maiúsculo, que é o watt. Ok. O watt ele é basicamente utilizado, pessoal, para medir capacidade de gerar trabalho. Então, falou em trabalho, falou em watt. Então, sempre quando a gente vai, por exemplo, meu chuveiro tem 5.000 watts. Daí a gente já tem uma noção da capacidade de gerar trabalho, nesse caso, calor. Então, a hora que a gente vê, por exemplo, uma lâmpada, né, de 30, 40 watts, daí você já tem uma noção também, né, da potência, da capacidade de entregar a luz, né, dessa lâmpada. E claro, a gente também trabalha muito com eficiência. Por exemplo, uma lâmpada de LED de 4,5 watts, né, ela tem uma eficiência tão boa, tão grande, que ela emite a mesma quantidade luminosa que uma lâmpada, por exemplo, incandescente de 40 watts. Então, a gente está trabalhando o quê? Com eficiência, a capacidade de converter o que você quer utilizando energia elétrica. Isso é eficiência. Então, um LED, ele emite mais luz para a mesma quantidade de potência que uma lâmpada equivalente ali de, por exemplo, 40 watts incandescente conseguiria emitir. Então, a gente trabalha bastante com esses conceitos de eficiência. O que é mais eficiente? O LED, para emissão de luz, é muito mais eficiente do que a lâmpada incandescente. Mas eu poderia pensar o contrário, eu poderia pensar, por exemplo, para emissão de calor.
E aí sim, a lâmpada incandescente seria muito melhor para emitir calor do que o LED. Então, essas coisas vocês têm que estar sempre por dentro, questões relacionadas à eficiência, né? E o que você busca na sua aplicação. Energia é a potência no tempo, né? Ou no caso de sistemas de deslocamento, é força vezes deslocamento, sistemas físicos, né? E é dada pela unidade de Joule, é o J, né? E a gente também vai trabalhar bastante aqui, né? Talvez não tanto com o Joule, mas mais com a característica de energia relacionada, atrelada ao Joule, mas olhando para a engenharia elétrica, que é o quilowatt-hora. Se energia é potência vezes o tempo, e a potência é watt, então quer dizer que a nossa energia elétrica é o watt vezes o segundo. Então, watt segundo é energia elétrica. Daí a gente pode usar os prefixos, né? A gente utiliza os prefixos, por exemplo, o quilo, para dar em termos de unidades maiores, um quilo, né, já é a multiplicação ali por 1000, e também como a gente está constantemente utilizando essa energia por horas e horas, e dias e anos, é mais conveniente não tratar em termos de segundo, mas tratar em termos de horas. Daí por isso que eu fico quilowatt-hora, né, que é a multiplicação. O quilo é o prefixo, 10 é a terceira, watt é potência, hora é tempo. Então, potência vezes tempo numa escala maior, uma escala de quilo, né, um prefixo que dá para mim uma ordem de grandeza maior. Ok. Carga elétrica, bastante utilizada lá em física, né? Principalmente lá no ensino médio, a gente já viu bastante lá o estudo das cargas, né? Cargas com sinais, com mesmos sinais, elas se afastam, cargas com sinais diferentes se atraem, então existe uma força envolvida daí também. E quem estudou isso foi o Coulomb, e aí a gente também tem uma unidade derivada para a carga elétrica, né? Que é o Coulomb, né? Que é a mesma coisa que o ampere vezes o segundo, né? Então, é uma unidade derivada também lá do SI. O potencial, que para engenharia elétrica também não tem nem o que dizer, muito importante, que é o volt, a unidade V maiúsculo, é energia por carga, né? E o volt, né, é interessante porque você vai ver desde os micro-milivolts, por exemplo, o seu cabo USB que fornece lá, sua porta USB que na verdade fornece 5 volts, seja sua tomada que é 220, seu sistema de distribuição que é 13,8 kV ou 34,5 kV, até linhas de transmissão, distribuição aí que vai a 800 kV, 1000 kV. Então, o volt é utilizado também bastante aí, como né, na engenharia elétrica, para medir o potencial elétrico. Unidade de resistência, né? Resistência ao quê? Resistência à passagem de corrente elétrica, que é uma unidade base. Corrente elétrica é uma unidade base, né? O ampere. E a resistência é justamente a oposição à passagem dessa corrente. A unidade utilizada é o ohm, né? Lá no SI, né, é o volt por ampere, ou a expressão no SI, na verdade, é metro quadrado vezes quilo dividido por ampere ao quadrado vezes segundo ao cubo, né? Mas é muito mais utilizado, claro, o ohm, né? Então, a definição dela é tensão por corrente. É o famoso V igual a RI, de forma que se você isola a resistência, fica a tensão sobre corrente. Então, resistência é a oposição à passagem da corrente elétrica, que muitas vezes gera calor. Condutância elétrica é o inverso da resistência. Condutância é o quão um material aceita a passagem de corrente elétrica, né? O contrário da resistência. Né? Resistência é o quanto que ele resiste. Condutância é o quanto que ele aceita, o quanto que ele permite a passagem de corrente elétrica. A unidade base é o Siemens, né? A abreviação de S, e a corrente por tensão, inverso da resistência. E a gente tem aqui ó, algumas condutâncias, né? Na verdade, condutividades de elementos, né? De como prata, cobre, ouro, alumínio, ferro e assim por diante. Então, só de curiosidade, na parte de materiais elétricos, a gente vai aprofundar bastante nesses conteúdos aqui de resistência, de condutância e assim por diante. Capacitância elétrica os capacitores, né, que têm a capacidade de armazenar energia em forma de campo elétrico. A unidade base é o Faraday, né, sendo ali
O Faraday, a definição é corrente vezes segundo dividido por tensão, e Faraday é uma unidade muito grande. Então, um Faraday é uma quantidade muito grande, né? Representa uma quantidade muito grande de carga armazenada. Por isso que frequentemente a gente vai ver o Faraday com prefixos diminutivos, como, por exemplo, o nano, que é 10 a menos 9, o pico, que é 10 a menos 12, o micro, que é 10 a menos 6, e assim por diante. Então, o Faraday é uma unidade muito grande e geralmente vem, então, com a utilização de prefixos que ajudam a gente a escrever, inclusive, esses números tão pequenos. Indutância elétrica, a unidade é o Henry, símbolo H, corrente vezes segundo dividido por tensão é a definição. Geralmente, a gente tem essas indutâncias vindas de bobinas, de enrolamentos, que nem esses que estão mostrados aí na imagem para vocês. Então, são fios enrolados em torno de um núcleo. Isso gera para a gente uma indutância. Indutância também é uma medida que representa a capacidade de armazenamento de energia, só que agora é armazenamento de energia na forma de campo magnético. Lá nos capacitores era campo elétrico, aqui a gente tem campo magnético. E vocês vão ver a indutância também ao longo do curso diversas vezes. Então vai ser algo recorrente também. Essa tabela, ela traz, na verdade, um resumo de tudo que a gente viu, das unidades de energia, força, potência, até frequência, né? Então, aqui é basicamente um resumo de tudo que a gente trabalhou aí nos conteúdos anteriores. Com relação aos prefixos, esse talvez seja um dos slides também mais importantes da aula de hoje, porque, conforme eu disse para vocês, na engenharia elétrica a gente trabalha bastante com prefixo. Então, existem os mais utilizados, que são os que eu destaquei aqui em vermelho do lado esquerdo e em verde do lado direito. Então, os mais utilizados aqui na engenharia elétrica, do ponto de vista aqui, né, de unidade de grandeza maior, é o quilo, que é o 10 a terceira, mega, que é o 10 a sexta, o giga, que é o 10 a nona. Esses são os mais utilizados. Do lado, né, para ajudar a gente a escrever números muito pequenos, conforme eu disse, por exemplo, de capacitância, a gente tem os prefixos que auxiliam a gente a escrever essas unidades muito pequenas, que é, por exemplo, o mili, bastante utilizado, o micro também, o nano e o pico. Esses são basicamente os que são mais trabalhados aí no curso de engenharia elétrica. Então, a conversão de micro, mili, mini, giga, mega, quilo, todas essas conversões têm que estar aí presente na mente de vocês, que a gente vai trabalhar bastante a partir de agora. É claro, a gente vem já trabalhando com isso desde lá de física, né? Mas isso cada vez vai ser mais recorrente agora, essas unidades de engenharia, elas vão aparecer cada vez mais frequentemente aí, à medida que vocês forem caminhando na nossa disciplina e também no curso. E assim a gente responde a nossa segunda questão-chave, né? De o que é um prefixo, né, e quais são os mais relevantes aí no contexto da engenharia elétrica, que os prefixos são justamente formas que auxiliam a gente a escrever esses números e alteram ali a ordem de grandeza para a gente ter maior noção, né, e também conseguir escrever de forma mais fácil esses números, ou números muito grandes, ou números muito pequenos. E os mais relevantes são justamente o quilo, mega, giga, o mili, micro, pico e nano. São os mais utilizados aí na engenharia elétrica. Terceira questão-chave, a gente vai trabalhar aqui como que a gente escreve e representa corretamente uma unidade. Agora a gente já sabe as unidades base, as unidades derivadas, a gente já sabe da presença dos prefixos, mas agora é o seguinte, a hora que eu vou escrever esses números, seja por extenso, ou seja utilizando as abreviações, como que eu faço isso? Né? Como que é a escrita desses números? Então, por exemplo, aqui na tela, a gente tem um exemplo clássico, né, em que a gente pode se sentir perdido na hora de escrever. Por exemplo, eu vou escrever 1 miligrama. Eu escrevo 1 miligrama tudo junto, ou o padrão e o correto talvez seria escrever 1 miligrama separado. 60 Hz com HZ minúsculo separado, 60 Hz com H maiúsculo, Z minúsculo, ou 60 Hz, já que o 60 envolve um plural, eu devo acrescentar um S lá no final? Isso daí também a gente vai ver.
E agora eu quero escrever 10 kV por extenso. E aí? Qual desses aqui que é o correto? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maneiras distintas de escrever isso daqui. Qual delas é a correta? Qual delas é a padronização mundial? De forma que todo mundo vai escrever igual a você. Qual delas? A gente vai descobrir isso agora. Então, para indicação de unidades, né, que é essa grafia, primeira coisa, se envolve um nome próprio, como é, por exemplo, a força, que a unidade é o Newton, né? Eu vou escrever o nome da pessoa, né, com a letra minúscula, né? Então, é diferente. Você não está escrevendo o nome da pessoa, você está escrevendo a unidade que é relacionada e uma homenagem ao nome da pessoa. Então, é diferente. Porque isso daí, inclusive, fica distinto, né? Se você está, de fato, escrevendo o nome da pessoa, é a unidade advinda desse nome. Então, na hora de escrever, as letras são minúsculas. Então, o Newton, você escreve com o N minúsculo. A exceção é o Celsius. Então, graus Celsius, o C é maiúsculo. Com relação à unidade, se você quiser não escrever por extenso, mas só abreviar e colocar a unidade. A unidade, sim, a primeira letra é maiúscula e a segunda letra, se houver, é minúscula. Então, o Newton, a unidade é o N maiúsculo. Já o Hertz, né, como é a unidade que tem, como por exemplo, tem o Henry, que é o H maiúsculo. Então, a gente tem que diferenciar o Henry do Hertz. Então, daí vem o Z depois. E esse Z que vem depois, ele é minúsculo. Então, 25 Hz, eu escrevo com H maiúsculo e o Z minúsculo. Se não houver nome próprio, que é nem, por exemplo, o metro, a grama, o mol, né? Então, mais uma vez, mantém-se ainda minúsculas, né? E a unidade do metro, 1 M, unidade de segundo, 1 S, e assim por diante. Singular e plural, quando a gente tem números maiores do que 1, né? Então, os símbolos são os mesmos. Eu vou escrever, por exemplo, 10 volts, eu não coloco 10V e S para indicar que é um plural. Não precisa. Então, 10V maiúsculo já me indica que é o volt, 10 volts. Ohms a mesma coisa, né? Não precisa de acrescentar um S depois da unidade. Unidades, né, na hora de escrever, na hora de fazer isso por extenso, as unidades, elas recebem um S no final, desde que não tenham S, X ou Z. Por exemplo, metro, como não tem S, X e Z no final, então a hora que eu escrevo 10 metros. Então, tem um S no final. Já o Hertz, como o Hertz já tem o Z no final, não precisa acrescentar um S. Então, ele já dá aquela entonação de plural. Então, 60 Hz, eu escrevo da maneira como está indicado aqui para vocês. Multiplicação. Na hora de escrever as unidades, né, eu posso utilizar o ponto para designar a multiplicação, jamais utilizo. Então, não utiliza o x, utiliza ponto, ou se não quiser utilizar o ponto e não houver confusão de unidades, não gerar uma confusão disso, você pode, inclusive, omitir o ponto. Então, por exemplo, Newton metro, unidade de trabalho, pode ficar junto ou então com um pontinho indicando a multiplicação. E a ordem desses dois aqui é relevante. Se você quiser escrever Newton metro colocando o M primeiro, daí virou milinewton. Seria 10 a menos 3 newton. Então tem que ter cuidado com a ordem. A ordem é relevante. Apesar que na multiplicação a ordem é irrelevante, né? Mas aqui na hora da escrita, a posição das letras muda o sentido da unidade. Então é importante manter a ordem correta. A divisão você pode utilizar a barra, né, na transversal, a barra horizontal, ou o que eu recomendo, e o que é o que o pessoal mais utiliza, é utilizar os exponenciais negativos. Por exemplo, aceleração, metro por segundo ao quadrado. Você pode utilizar metro barra segundo elevado ao quadrado, ou então, que é mais elegante, metro vezes segundo elevado a menos 2, né, que é uma forma mais elegante de escrever metro por segundo ao quadrado. Nunca deve ser utilizada mais de uma barra a menos que separada entre parênteses, né? Porque senão a pessoa não sabe, né? Não sabe que unidade que é aquela. Se aquele, né? Se essa primeira, por exemplo, esse exemplo aqui é errado, ó, essas duas barras, esse segundo aqui está dividindo quem? Está dividindo metro quadrado, quilograma e ampere junto ou só o ampere? Entendeu? Então, fica difícil de visualizar. Então, sempre,
né, que eu vou utilizar essas barras, utilizar os parênteses também, que ajuda aí a definir a grafia correta dessa unidade. Prefixos. Esses prefixos, né, giga, mega, quilo, mili, micro, nano, que é o que a gente já viu, eles vêm, né, em caracteres romanos sem necessidade de espaço para a unidade representada. Ou seja, eu vou escrever milinewton, eu não vou escrever M espaço N maiúsculo. Não, é tudo junto mesmo, milinewton. Quilômetro, que a gente está acostumado bastante. Então, o quilo, né, que é de 10 a terceira, vem juntinho ali com M de metro. Então, quilômetro. E assim por diante com todas as outras unidades. Né? Na hora de escrever por extenso, não há uma separação do espaço, na verdade, não há um espaço entre a unidade que você está colocando e o prefixo. Por exemplo, na hora de escrever quilômetro, né, você escreve lá 30 quilômetros. Está vendo que o quilo está juntinho com o metro? Né? Não existe uma separação, não é quilo depois metro. Então é tudo junto, quilômetro. E por exemplo, Henry, né, que é a unidade aí de indutância, na hora de escrever 40 microhenries, então eu coloco o micro juntamente com a unidade que é um Henry. Então 40 microhenries. Não se pode ser utilizado dois prefixos simultaneamente. Por exemplo, eu quero escrever microsiemens. Daí eu coloco 2 milis multiplicados, porque milha é 10 a menos 3. Aí 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3 dá 10 a menos 6, que é o micro. Mas eu não posso escrever 2 milis. Eu tenho que já colocar a unidade final, que é o micro. Então, é evitar, para quem olha, já bate, já vê, ó, é micro, não precisa nem fazer conta. Então, fica mais fácil de fazer essa interpretação. Representação de valor é sempre utilizar vírgula, utilizar o ponto apenas para separação de milhar. Né? O padrão brasileiro, né, é a utilização de vírgula, padrão americano, que é a utilização de ponto para separação de decimal. E sempre se referir a uma única unidade do SI. Por exemplo, 24,57 ohms. Essa é a grafia correta. Eu não poderia escrever 24 ohms e 570 miliohms. Não seria adequado. Então, sempre utilizar primeiro a vírgula para indicar aqui uma separação decimal. E 24,57 é apenas uma unidade do SI, que é o ohm. Então, 24,57 ohms. E sempre há um único espaço entre o valor e a unidade ou prefixo utilizado. Então, ó, se eu vou escrever 10 microfaraday, então eu coloco 10 espaço microfaraday. Eu não coloco nem junto e nem com dois espaços. Então, é um espaço, 10 espaço microfaraday. 20 megaohms, né, unidade de resistência. Então, 20 espaço o mega, 10 a sexta, e logo em seguida o ohm, que é a unidade de resistência elétrica. Ó, com base no que a gente viu, a gente já consegue resolver tudo isso daqui, ó. Né? Então, até como exemplo. Então, qual que seria o correto aqui? Primeiro, 1 miligrama junto ou 1 miligrama separado? A gente acabou de ver que a gente precisa de um espaço entre o valor e o prefixo. Então, o correto seria 1 miligrama separado. O hertz, né? Eu vou escrever 60 hertz. Qual desses aqui seria o correto? 60 HZ minúsculo, 60 H maiúsculo Z minúsculo, ou 60 hertz com um S no final. Esse S no final, a gente já viu que se termina em Z, não tem que pôr S. Então, esse daqui já não é. Como a gente tem o nome próprio, a unidade, a primeira unidade aqui é maiúscula, a primeira letra. Para separar o Henry de hertz, indutância de frequência, a gente tem logo em seguida o Z. E a segunda letra é minúscula. Então, essa primeira letra minúscula aqui está errada. Então, a gente vai ter 60 Hz com um espaço, H maiúsculo, Z minúsculo. Esse é o correto. E agora, nos kilovolts, né? Esse aqui tem 1 quilo na verdade, é de possibilidade de escrita, né? Tem várias aqui. Qual que é o correto? Bom, todas aquelas que tem o K escrito, a gente sabe que está errado, né? Porque a gente não utiliza a escrita de quilo com K. Então, onde é que tiver K aqui já está errado. Outro aspecto, tiver junto, né, também está errado, mas não tem nenhum aqui, né? Está todos separados com um espaço. Na verdade, tem o primeiro, né? Esse primeiro aqui tá junto, então já não é ele.
Hífen, em algum momento a gente falou de separação de hífen, na verdade foi o contrário, a gente viu que o prefixo com a unidade são escritos juntos. Então, esse do segundo aqui também está errado. Esse quarto aqui, né, debaixo desse segundo, o que está errado aqui, né, a gente tem o quê? 10 kV. 10 é um número que envolve o plural. Volt, então, teria que vir um acrescido um S aqui no final. Se tivesse acrescido um S aqui no final, estaria certo. Mas como não está indicando um plural, está errado. Então, nesse caso aqui, a única alternativa que nos resta é esse daqui, a última linha do lado esquerdo, em que a gente tem a separação por um espaço, a utilização de quilo com Q, e a unidade de volt, escrito em minúsculo, a gente viu que é assim mesmo, e como está no plural, acrescenta um S no final, porque não é terminado nem S, né, e nem Z. Então, 10 kV se escreve conforme está destacado aí em verde na tela de vocês. E assim a gente responde a nossa terceira e penúltima, né, questão-chave da aula de hoje, que é como que a gente escreve e representa corretamente uma unidade. Então, a gente passou por isso daí nos últimos minutos aí que a gente teve trabalhando. Por fim, né, e bastante rápido também, agora a gente vai querer identificar os símbolos dos principais elementos do circuito. Então, a gente já sabe quais são as unidades base, as unidades derivadas, da onde veio a necessidade de criação de um SI, a gente já sabe escrever corretamente. Finalmente, então, a gente já pode olhar para um circuito e ver as padronizações, só que agora de símbolos. Olhando para um determinado símbolo, eu vou ver ali nele a representação de um elemento. Então, um elemento, assim, aquele símbolo gráfico se remete a um elemento físico. E essa padronização a gente vai ver agora. Bom, primeiro aqui, um dos símbolos mais utilizados é o símbolo da bateria, né? Então, olha lá, o símbolo da bateria é esse que vocês estão vendo. Então, tem essas duas barrinhas maiores na horizontal, duas barrinhas menores também na horizontal. Isso daqui é uma bateria. O cabo é justamente uma linha, é a conexão que você vai fazer. O resistor, ele tem essas ondulações, né, justamente para indicar uma resistência, que é difícil passar por ali, seriam os morrinhos, né? Então, é difícil subir, difícil descer, difícil subir, difícil descer e assim por diante. Então, essas linhas na vertical, elas representam a oposição à passagem de corrente elétrica. A junção é justamente uma derivação, é uma conexão, né, uma ramificação do seu circuito que vai para outro lugar. A chave é o símbolo, né, pode ser de chave aberta, que nem está indicando aqui, ou chave fechada. Você indica dessa forma que está mostrado. O capacitor, que tem aquela unidade de Faraday, ele é representado por duas barrinhas na vertical, ligadas por esses cabinhos, né? Então, ali representa o capacitor. O símbolo do indutor, como indutor a gente tem a presença de enrolamentos, né? Aqueles enrolamentos lá no núcleo. Então, justamente para dar a ideia desse enrolamento, a gente faz voltinhas, né? Diferente da resistência, que são retas. Aqui a gente coloca umas voltinhas para representar as bobinas, os enrolamentos. Aí a gente tem o símbolo do indutor. Uma fonte de corrente contínua, ela é diferente da bateria, tá bom? A bateria descarrega, a fonte de corrente contínua não. A fonte é uma fonte que pode fornecer energia elétrica. A bateria, em algum momento, ela pode acabar, então a simbologia é diferente. Então a fonte ela tem duas barrinhas, né, uma menor e uma maior. Todos esses elementos, claro, pessoal, eles podem ser rotacionados, né, para você colocar no circuito da maneira que você preferir. Fonte de corrente alternada é um círculo e lá dentro existe uma senoide para indicar o tipo de sinal alternado que é aquele. Então, a fonte CA é essa que tem um círculo e uma senoide lá dentro. Essa é uma fonte senoidal de corrente alternada. O terra tem três tipos básicos. O primeiro, o terra de potência, é esse com barrinhas na horizontal decrescente, geralmente 3 barrinhas. Terra de chassis é esse símbolo que está indicado aqui para vocês, que é um pouquinho diferente do terra de potência. E terra de sinal é o símbolo de uma flechinha aqui para baixo, né? Que é onde você aterra o seu circuito de sinal. E com isso, ó, vejam vocês, com essas definições a gente já consegue bater o olho nesse circuito e ver algumas características básicas.
sem ter o circuito na minha frente, eu já sei como que esse circuito fica na prática. Então, por quê? Primeira coisa, eu sei que eu tenho uma bateria, porque esse daqui é o ícone, né, o símbolo da bateria, uma bateria de 12 volts. Eu tenho um resistor, devido aqui à iconografia, eu sei que é um resistor de 1 kΩ, e depois eu tenho mais dois resistores, um de 2 mega e um de 10 mili. Então, aqui fica bem tranquilo da gente ver a visualização e a importância da simbologia. E o terra utilizado é um terra de potência, tá bom? Já o outro circuito, o que a gente tem, primeira coisa, é uma fonte de corrente alternada, porque o símbolo é uma bolinha, né? Uma bola, e eu sei que é alternado, uma senoide, inclusive, porque lá dentro tem uma senoide. O valor é de 127, logo em seguida a gente tem ali um indutor, dá para ver lá os enrolamentozinhos, né? Então, eu tenho ali um indutor que tem um valor de indutância de 1 mH. A gente tem outro resistor aqui, que é o resistor de 47K, quiloohms, e um capacitor de 20 microfarads. Então, dá para ver que, né, dá para definir os elementos só de olhar para o circuito. E esse circuito, ele tem uma característica diferente do de cima, que é a característica de aterramento de chassi. Então, essa quer dizer que essa fonte ela tem o chassi dela aterrado. Então, o chassi dessa fonte aqui está ligado a um aterramento. Por fim, pessoal, para a gente já partir aqui para o encerramento da nossa aula, é interessante a gente distinguir os tipos básicos de sinais. A gente tem dois, né? Esses sinais, eles podem ser contínuos no tempo ou eles podem ser alternados no tempo. Sinais contínuos no tempo são aqueles que só têm valores de um tipo, ou valores positivos e sempre positivos, ou valores negativos e sempre negativos. Se em algum momento o sinal desse valor ele se modificar de positivo, por exemplo, para negativo, ou de negativo para positivo, esse sinal passa a ser alternado. E é justamente essa ideia de alternar, é alternar entre positivo e negativo. É essa ideia de alternado, por isso que chama sinal alternado. Sinal contínuo é a ideia de continuidade, ele é positivo e continua positivo. Ou ele é negativo e continua negativo. Vejam vocês que eu não estou falando que ele é positivo e mantém o mesmo valor. Pode ter valores positivos diferentes. Por exemplo, esse sinal pulsante aqui, ó, esse sinal pulsante, ele só tem valores positivos, porque a gente está na parte positiva do eixo. Esse sinal, ele apesar de não ser aqui um sinal constante, mas ele é um sinal contínuo, porque ele não se alterna. Já, por exemplo, essa onda aqui senoidal, que é a onda verde, ela tem ora valores positivos no tempo, ora valores negativos no tempo. Então, ela está se alternando entre positivos e negativos, positivos e negativos. Ela tem um período, ela tem uma frequência, mas ainda assim ela tem uma característica que é de ser um sinal alternado. E esse sinal em cinza aqui, esse sinal variável, ó, ele não tem um período, ele não tem uma frequência propriamente dita, ele está variando. E aí ele não sabe muito bem aqui, né, se ele vai repetir ou se não, né? Então, mas de qualquer maneira, eu consigo dizer que ele é alternado, porque ele começou com valores negativos e depois continuou com valores positivos. Então, esse é um sinal alternado no tempo. E isso é importante para a gente definir, por exemplo, o tipo de sinal. Esse sinal da bateria, eu sei que é um sinal que é positivo, porque o valor 12 aqui é positivo, e é contínuo no tempo. Já esse sinal de baixo, ó, por ser uma senoide, ele se alterna, ele tem valores positivos, ele tem valores negativos, ele então se alterna no tempo. E por isso ele é uma fonte senoidal, uma fonte alternada, aqui no caso de tensão elétrica. Com relação às medições, né, para fazer essas medições, a gente vai encontrar nos nossos instrumentos de medidas as simbologias para sinal contínuo, simbologia para sinal alternado, ou então simbologia para os dois tipos. Né? Às vezes aquele instrumento mede os dois tipos, e ele alterna de forma automática
né, entre um tipo de sinal ao outro. Mas, às vezes, você tem, por exemplo, um instrumento que mede só um sinal contínuo. Aí vai aparecer esse símbolo primeiro aqui para você. Se esse sinal medir só valores alternados, vai aparecer o segundo. Já se tiver os dois símbolos, quer dizer que aquele equipamento está apto a medir os dois tipos de sinal, tanto contínuos quanto alternados no tempo. Com relação à simbologia dos nossos instrumentos de medida, né, uma bolinha com um V dentro, já que o V é a unidade de tensão, isso daqui é um voltímetro, mede tensão elétrica, o potencial elétrico. Se lá dentro da bolinha tiver um A, como o A é a unidade de corrente, ele está medindo ali os amperes, é um amperímetro. Se tiver um W, ele é um medidor de potência, porque o W é o ícone de watt, né, que é a potência elétrica. Se tiver uma letra romana, que é o ohm, lá dentro, ômega, né, quer dizer ali que, então, ele está medindo resistência, ele é, portanto, um ohmímetro. E a gente vai ver isso daí mais adiante na disciplina. Então, no caso aqui, por exemplo, ó, eu sei que esse circuito, o que a pessoa está fazendo? Primeira coisa, ela ligou uma fonte CC nesse circuito, não falou o valor, mas é uma fonte CC. Tem um resistor que está ligado nessa fonte CC. A gente tem ali essa pessoa medindo a tensão no resistor, porque ela está ali com o voltímetro em paralelo com esse resistor. E ela também está interessada na corrente, porque ela está medindo a corrente que está passando por esse circuito, e a corrente medida aqui em série. Bom, e assim a gente finaliza as questões chaves da aula de hoje, né, que foram as 4. Vendo aqui a última, como que a gente identifica os símbolos, né, e quais são os principais elementos de circuito. Pessoal, a lista de exercícios dessa unidade 1, ela já está presente lá na nossa sala virtual do Google Classroom. Confiram por lá, né, façam os exercícios, com certeza vai ajudar no entendimento da disciplina, mas busquem também conteúdos extras. Desejo a vocês excelentes estudos. Se por acaso tiver alguma dúvida ou precisar de conversar por algum motivo, pode entrar em contato, seja lá na nossa sala virtual, via Google Classroom, ou então por e-mail, né, lucas.pires@uftm.edu.br. Eu agradeço a atenção, agradeço a paciência de vocês. A gente se vê na nossa próxima aula. Tudo de bom, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.